Nós falamos na semana passada como Jacó chega até o momento de sair de Padã-Arã, onde ele se encontrava. Padã-Arã fica na Babilônia. E chega o momento do Jacó, aquele em que Deus está construindo nele um Israel. Chega o momento dele voltar para casa. E então ele tem que fazer o caminho de volta. Diga para o seu irmão, você vai ter que fazer o caminho de volta. Não adianta, diga para ele assim, não adianta para onde você fugiu. Você vai ter que fazer o caminho de volta. Não adianta para onde você fugiu, irmão. Jacó estava lá em Padã-Arã, na Babilônia, ele fugiu do seu irmão. O irmão queria matar-lhe. E ele então fugiu, e ele então pega, lembra dos dados que demos a vocês? 800 quilômetros é a distância de Padã-Arã. Ou melhor, a distância de Canaã, da onde Jacó saiu, até Padã-Arã na Babilônia. Ou seja, ele saiu de Canaã para a Babilônia, 800 quilômetros. Ele atravessou um deserto frio, um deserto de serpentes abrasadoras, um deserto de feras, para poder chegar até a Babilônia em Padã-Arã e ali encontrar Labão, e você sabe da história. Só que chega o momento, irmãos, dele fazer o caminho de volta. E nós entendemos então que ele trabalhou 14 anos e não teve direito a absolutamente nada em 14 anos. Ele trabalhou primeiramente, ele trabalhou por Raquel, só que recebeu a Lia. E depois ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, ou seja, ele trabalhou 14 anos e sem receber nada. E chega o momento então que ele chega para o seu tio, que também é o seu patrão, que é o Labão, e diz assim, olha, assim não dá mais, agora eu já paguei minha conta. Eu já trabalhei 7 anos pelas tuas filhas, mais 7, 14 anos, não tenho nada. Ele trabalhava e tudo que ele produzia era do patrão, era do tio. Então ele falou assim, não dá, nós cumpri o meu contrato com você, agora eu preciso voltar para minha terra. E o tio falou, não, fica aí, nós vamos combinar um salário para você, agora a coisa vai ser melhor, nós vamos combinar um salário para você. Então, irmão, Jacó vai orar. Você tem orado para combinar alguma coisa com alguém? Jacó vai orar. Jacó vai buscar a instrução de Deus para que possa assinar um contrato. Você tem pedido orientação de Deus antes de assinar qualquer coisa? Tenho dito aqui que muitas vezes, quando chegar para você, irmãos, uma proposta muito boa, e parece a melhor que você já teve nos últimos anos, uma proposta maravilhosa, ela é irresistível. E a pessoa chega para você e fala, olha, você vem trabalhar comigo, e agora eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, eu dobro o teu salário. Quanto que você está ganhando? Eu ganho X, eu dou 2 para você. Eu dou 2X para você, ainda dou isso, vale, dou o ticket, e dou a cesta, e dou tudo para você. Mas você tem que me falar agora. E o que você falaria? Estou indo, vamos embora. Estamos juntos. E aí, irmãos, estamos juntos. Passou 1, 2 meses, não está mais junto. Acaba que está separado, com um bico desse tamanho, transtornado, e a culpa é de Deus. A culpa é de Deus, porque afinal de contas eu sou tão fiel ao Senhor, eu tenho até dando dízimo, eu tenho até buscado o Senhor, e olha o que me acontece. Acontece, querido, porque a gente quebra princípios. Então toda proposta que vier para você, por mais maravilhosa que pareça, quando disserem, você tem que decidir agora, você já decidiu, e a pessoa mesmo, você diz, a resposta é não. Mas como assim? Eu vou te dar o melhor. É não. Tem que decidir agora, é agora. É não. Eu te dou o triplo, é não. Eu te dou 5 vezes mais, é não. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo, irmãos. Vou te explicar. Tudo aquilo que você não tem tempo para colocar diante do Senhor e ouvir a resposta do céu, a resposta é não. Não saia do lugar que você está, irmãos. Moisés falou assim, sem tua presença nós não iremos. Nós vamos ficar onde nós estamos.
Sem tua presença nós não iremos a lugar algum. Ei, sem a presença dele não vá a lugar algum. Fica onde você está, quietinho lá, esperando. Aí se a proposta for muito boa, você fala, cara, eu preciso de um tempo para pensar sobre isso e orar ao meu Deus. É quantas horas? Não é horas, filho, é dias. Ah, pastor, mas aí o senhor está querendo demais. Eu não quero nada, irmão, eu só sigo a palavra. É a forma como eu ajo, estou ensinando para você. Eu vou orar. E pode ser, irmãos, que eu chegue em casa para orar e o Senhor naquele mesmo dia me responda, filho, sou eu. Cai dentro, estamos juntos. Pronto, você resolveu o seu problema. Mas pode ser que você ore de um dia para o outro e nada. E você ore o segundo dia e nada, ore o terceiro dia e nada. Ou seja, você não tem resposta. Ou seja, não faça nada. Ah, mas se eu perder lá, se perdeu, perdeu, irmãos. Deus está com você. Nós precisamos aprender e entender, irmãos, que o lucro, que a vantagem, nem sempre é o caminho do Senhor. Deus abriu uma porta porque ela é tremenda. Eu quero dizer para você que nem sempre a porta maior é a porta de Deus. Nem sempre a porta maior é a porta de Deus. Por quê, irmãos? Estreita é a porta que conduz à salvação, diz a palavra do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para você. É muito melhor, irmãos, você ter uma porta fechada do que ter muitas portas abertas. Como, pastor? É melhor você ter uma porta fechada. Por quê? Porque é só nela que você vai ter que passar. Para onde você está indo? Eu estou indo para onde Deus mandou. No caminho você encontra uma porta. Então eu não tenho opção. É essa porta, mas ela está fechada. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A porta está fechada, irmão, você vai orar, vai buscar, vai esperar, vai intensificar sua oração, seu jejum, e ela vai se abrir. E quando ela se abrir, você entra por ela, porque é a única porta que você tem. Agora você está vindo lá no caminho. Quando você chega aqui nessa situação, tem 10 portas abertas. Por qual que você entra, irmão? Ó, que bênção, pastor. Posso escolher. E aí que está o seu problema, porque você é um cabeção. Assim como eu sou. E não sabe escolher nada. Eu vou na porta de ouro, na mais bonita. Olha aquela ali, ó. Olha aquela porta lá. Aquela lá está tão linda, parece que ali vai dar mais. Porque o nosso olhar, irmão, é carnal. O nosso coração é corrupto. Não é o pastor Douglas que diz, é a Bíblia. Nosso coração é corrupto. É mais, é mais, é mais, é mais. Você precisa não, mas é mais. E nós comprometemos o nosso casamento. E nós comprometemos os nossos filhos. E nós comprometemos a nossa saúde. E nós comprometemos o nosso propósito, o nosso chamado em Deus. Por quê? Porque é mais, é mais, é mais. Então quando eu tenho 10 portas, eu posso escolher. Qual que nós vamos entrar, o mini apóstolo? Você já viu o filme do Indiana Jones? Que ele tinha que escolher o cálice de Jesus. E ele é um homem abençoado, é profeta aquele homem, irmão. Ele tinha que escolher o cálice de Jesus e tinha todos os cálices, uma sala maior do que essa, com cálice de todo tipo. E ele foi no mais simples, num cálice de madeira. Porque ele falou, esse deve ser o cálice do nosso Senhor. E acertou, irmão. Será que eu lá e você tínhamos acertado? Então nós precisamos entender, querido, que existe um tempo para que as coisas acontecessem. Jacó foi lá e orou. E o Senhor falou assim, Jacó, então fica mais um tempo aí. O Senhor já estava sinalizando, querendo tirar Jacó de Padã Arã, da terra da Babilônia, para levá-lo de volta a Canaã, mas diz assim, vamos dar um tempo.
E o negócio é o seguinte, essa é a estratégia. Opa, agora vem a estratégia do céu. Lembra da estratégia, irmãos? Pega varas de aveleira, de álamo e de plátano. Cada planta dessa fala de uma coisa, só que isso é só para o café de pastores, aqui não cabe. Então pega as varas e descasca as varas. Passa assim o canivetinho, ó, corta ela e abre e tira a casca. Eu fazia isso quando era criança. E o galho, irmãos, ou a vara, ela fica branquinha, igual um palmito. Aí você pega essa vara e você finca ela. Aonde? Nos mananciais de água. Aonde as ovelhas vêm beber água. E aonde você fincar aquela vara, você mentaliza, você coloca no seu coração e tem a visão das ovelhas bebendo água aqui diante das varas. Elas bebem a água e olham para a vara. Elas vão beber água olhando para a vara descascada que você fincou aí. E elas vão começar a produzir. E só produz aquilo que é o seu combinado. Eita Deus. Tem sentido, irmão? Quando Deus falar uma coisa para você lá na sua empresa, no seu trabalho, vai depressa, cabeção, e faz. Ah, mas isso aqui não tem lógica. Deus está acima da lógica. Deus não tem lógica nenhuma. Tem um rei chamado Ezequias. O homem está cheio de lepra, todo cheio de ferida, de úlcera. E agora eu vou curar ele. Mas como é que ora? Como é que cura? Passa óleo ungido. Aí o Senhor falou, não, tem doce. E o profeta Isaías, o quê? Doce, tem doce. Tem uma compota aí, doce de figo? Tem. É aquele lá, pega na cozinha o doce de figo e taca doce nele. Ele vai ficar bom. E ficou. Cospe no chão. Cospe. Pega o barro, faz um lodo, uma lama. Lama, irmãos, de barro com saliva. Tem algum cego aí hoje? Irmão, se eu fosse curar sua cegueira desse jeito, você ia fazer o que comigo? Olha, pastor, tem um irmão cego aqui. Deus falou que vai curar ele hoje. Ô, glória. Ao começar a se cuspir aqui, irmão, você crê no que Deus vai fazer ou não crê? A sua razão tem que ser destruída, irmão. O meu conceito, o meu preconceito, o meu acho, o meu penso, não tem lugar para isso diante do Senhor. Para humanismo, para racionalismo, não tem lugar diante do Senhor. Nós precisamos, irmãos, abrir nossas mãos e nos render, nos jogar no pé dele e dizer, pode fazer, Senhor. E diz que vinha ali as ovelhas e olhando para aquelas varas, elas concebiam. E qual que é a interpretação disso, irmãos? Que todo o ministério, vara é a representação de ministério. Vara, e na Bíblia, representa ministério, representa autoridade. Todo líder tinha um cajado. Então a vara fala de um ministério. Então todo ministério que for transparente, ou seja, sem casca, e estiver posicionado no manancial de águas, que é o Espírito, as ovelhas produzirão diante dele. As ovelhas produzirão diante dele. Eu quero dizer que eu tenho um ministério, mas eu quero dizer que você também tem um ministério. E seu ministério não está obrigatoriamente na igreja. Talvez a sua empresa seja seu ministério. A sua família seja seu ministério. O seu bairro seja seu ministério. Qual que é o seu ministério? Qual a vocação que Deus te deu? Ganhar o meu bairro. Então você vai exercer o seu ministério lá. Dentro da identidade ministerial, que são 5, você vai exercer sua vocação lá no seu bairro. E vai precisar de uma estratégia para isso. Por isso que tem muita gente trabalhando e não virando nada, irmão. Quanto mais trabalha, pior fica. Quanto mais trabalha, pior fica. Quanto mais quer, menos tem. Porque você tem tudo, mas não tem uma estratégia de Deus. E a Bíblia diz então que ele 14 anos trabalhou e não tinha nada. Ele trabalhou mais 6 anos para inteirar 20.
em 6 anos, a palavra de Deus diz, nós lemos aqui, que ele tirou tudo que o tio tinha e passou para ele. E Jacó se tornou, irmãos, um homem bem-sucedido, um homem rico. Sabe por quê, querido? Porque obedeceu ao Senhor, ele está num processo. E você sabe então que ele sai e vai encontrar o seu irmão. Então ele vai atravessar agora o deserto, andar 800 quilômetros, para poder refazer uma aliança. Assim nós terminamos a mensagem passada, para restaurar uma aliança. Não importa para onde você fugiu, não importa quando você fugiu, não importa de quem você fugiu, você vai ter que voltar. Eu não sei qual é a aliança na sua vida, na sua casa, que está fragmentada, que está interrompida. E não interessa quando foi, como foi, com quem foi. Vai chegar um momento, irmãos, que no processo, aonde Jacó se torna Israel, você vai ter que atravessar um deserto para poder reconciliar, para poder restaurar sua aliança. E é isso que o Jacó faz. E nesse caminho, voltando para encontrar, voltando para restaurar sua aliança, antes de chegar lá na restauração da aliança, ele encontra com Deus, no val de Jaboque. O homem já não estava com Deus, o homem já não andava com Deus, Deus já não estava falando com ele, ele orava, Deus respondia, Deus deu a estratégia para ele das varas. Foi Deus que falou para ele, ei cara, vamos embora. A ideia de voltar, irmãos, para casa não foi dele, foi de Deus. Deus falou, chega, vamos embora, vamos voltar para casa. Porque talvez, irmãos, ele queria voltar para casa, mas não tinha coragem. Porque muitas vezes voltar para casa, muitas vezes voltar para casa implica em restaurar alianças. E nós não estamos prontos, e nós não temos coragem, e nós não temos quebrantamento suficiente para nos anular, para pedir perdão, para perdoar. Porque muitas vezes voltar para casa, ou seja, para o lugar onde Deus está mandando eu ir ou eu ficar, exige isso de mim. Então ele queria ir, ele queria voltar para casa, ele queria rever a mãe, que não sabia que a mãe tinha morrido. Mas ele sabia que para voltar, irmãos, ele tinha que pagar um preço altíssimo. E quando o Senhor falou para ele, cara, ô Jacó, vamos embora, chegou teu tempo. Ele falou, então vamos. Então vamos. Sabe o que é já dessa palavra hoje? Quando ele sai, irmãos, ele está saindo com Deus abençoando. Só que como que ele saiu lá de Canaã? Quando veio para Padã Arã, ele saiu fugido do irmão. Quando Deus fala com ele agora, volta. E você viu isso na aula passada, na mensagem passada. Mas eu preciso disso para a gente entrar onde precisamos entrar hoje. Sabe de que forma, irmão, que ele sai da Babilônia? De que forma? Honrado? Fugido. Por quê, irmãos? Porque a natureza de Jacó é fugir. Qual é a sua natureza, irmão? Você é um homem fugitivo, que foge das responsabilidades, que foge dos confrontos, que foge dos acertos de contas, que foge dos processos de restauração, que foge da maturidade, que foge de encontrar o verdadeiro caráter, que foge de se encontrar com o verdadeiro chamado, porque quando Deus verdadeiramente me chamar, para nada mais eu irei prestar. Por que nós temos tanto esse medo? Porque a natureza de Jacó
E o Senhor precisa edificar em Jacó um Israel. Sabe, irmão, um homem chamado Levi, ele estava lá na coletoria de impostos. Jesus, o Yeshua, Jesus já tinha no coração que ele era um dos 12 discípulos que Jesus ia chamar, ia convocar para segui-lo. Mas quando Jesus está passando na coletoria de impostos, o Senhor olha de longe, o nosso Jesus vê lá o Levi sentado e diz: cheguei, encontrei. E ele está lá, irmão, sentado, ele tem uma roupa, ele é um funcionário, irmãos, do Império Romano. Assim, irmãos, como Zaqueu, Levi trabalhava para o Império Romano, ele era um publicano, um cobrador de impostos. Embora fosse judeu, ele trabalhava para o Império Romano, trabalhava para a oposição, explorando o seu próprio povo, cobrando altissimamente impostos que Roma colocava sobre os judeus. E ele está lá, e ele tem um crachá. Ele tem um crachá porque ele é funcionário de Roma. Ele tem um jaleco, um uniforme. Ele tem um título. Ele tem um título. Levi tem um título. Levi tem um nome, Levi tem um bom salário. E quando ele está lá, Jesus vem e passa, paga o que tem que ser pago. E quando vai passando, dá mais 2 passos para frente, olha para trás e diz: Levi. E quando ele olha, sabe, irmãos, quando o Senhor falou Levi, ele já, antes de olhar, o coração dele começou a palpitar. As pernas deles começaram a tremer. Ele falou: que voz é essa? E o Senhor falou de novo: Levi. E ele entendeu: é ele. É ele. Essa voz é a voz que eu esperei durante toda uma vida. Essa voz é a voz que eu esperei durante toda a minha história. Essa voz é a voz que meus avós me contavam, que meus pais me ensinaram, que um dia viria à terra. Essa voz é a voz do nosso povo. É Ele. É Ele. Quando ele olha para Jesus, Jesus fala: Levi, segue-me. E ele começou a arrancar tudo, irmão. Ele tirou o crachá, ele tirou o jaleco, ele deixou o título, e o povo em volta dele falou: você é louco? Você está ficando doido? Para onde você está indo? Você é um funcionário, está entendendo? Você tem uma carreira, você está entendendo? Você tem um nome, você tem um bom salário, você tem um crachá, você trabalha para Roma. Onde você vai? Eu vou segui-lo. Mas ninguém conhece ele, eu conheço. Você nunca viu esse homem, Levi? O meu espírito viu. Você nunca viu esse homem, Levi? Eu espero esse homem durante toda a minha vida. Porque quando a voz de Cristo, irmãos, a voz de Yeshua encontra o seu interior, nenhuma voz se torna audível. Ela tem a capacidade de apagar todas as outras vozes. Não tem mais nada que possa falar o seu espírito maior do que a voz dele. E ele começou a deixar tudo, e foi tirando o jaleco, foi deixando, e foi tirando ali o crachá, e foi indo, e todo mundo balançando ele: cara, presta bem, presta atenção, pensa bem. Ele falou: não preciso pensar nada. Quando ele chamou-me pelo nome, a voz dele entrou como uma flecha no meu espírito. E essa era a voz que em toda a minha vida eu esperei para ouvir. Chegou o tempo, minha missão começou. Eu sou dele e ele é meu. Mas por que nós fugimos, irmãos? Nós fugimos desse encontro. Nós fugimos desse encontro. Por quê? Porque quando você ouvir a voz dele chamando o seu nome, e muitos aqui nessa noite, muitos de nós, a gente diz: aleluia, é glória, glória a Deus. Quando você ouvir essa voz chamando o seu nome, irmão, acabou a sua vida.
Ué, pastor, não vou ser abençoado? Vai, não do seu jeito, do jeito dele. Você vai viver do jeito que ele determinou, do jeito que ele quer, do jeito que ele escreveu. E por isso muitos de nós, irmãos, estamos na igreja, mas não estamos nele. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E essa é a palavra que está na boca de todos nós. Ah, pastor, não tem esse negócio, não tem que se libertar, não tem que pensar no que veio antes de mim, porque a Bíblia diz, o que está em Cristo é a nova criatura, tudo se fez novo. A minha pergunta para você é, o que é estar em Cristo? Vim na igreja domingo, alguns domingos, ler a Bíblia de vez em quando. Não, irmão. Estar em Cristo, irmãos, é num lugar nele, em que ele governa todo o seu ser. E aí não há maldição, não há pecado, não há ação do inferno que sobrepuja, que permanece. Porque o governo permanente, a glória do Senhor, ele está destilando a sua vida. Mas muitos de nós, enquanto não estamos ainda nele, nesse lugar, irmãos, nós sofremos com tudo aquilo que vem da nossa família, com espíritos geracionais, com espíritos perseguidores, com ações que estão na nossa casa, passando para os nossos filhos. Você nunca percebeu, irmãos, que aquilo que mais irrita você no seu filho, que você fala, eu agora, Deus, me dá paciência com esse menino, é exatamente, irmãos, a qualidade que você tem. Perceba isso, que aquilo que mais irrita você nos seus filhos é a característica que você tem. E ele está reproduzindo a mesma coisa, e por isso dá vontade de matá-lo. No bom sentido, né, irmão? Sim. Por isso nos tira a paciência de vez em quando. E você vai pensando, você fala, gente, mas sou eu de novo. Por quê, irmãos? Porque não fechou a porta. Sabe por que você foi assim? Porque alguém foi antes de você. Sabe por que famílias, irmãos, estão reproduzindo vícios? Poxa, naquela casa, todas as gerações existem pessoas nas drogas, porque a porta está aberta. Naquela família, todo mundo separa, porque a porta está aberta. Naquela família, todo mundo morre de câncer, porque a porta está aberta. Naquela família, todo mundo sabe, todo mundo fale. Nada que começa vai para frente. Tudo que faz está ótimo, está uma beleza, de repente, parece até que ia se tornar um império, desmoronou tudo. Porque a porta está aberta. O que está acontecendo, irmão? É o jaleco aqui que eu ia tirar, deixa eu botar ele de novo. O que está acontecendo? Nós precisamos entrar nesses lugares, nós como igreja precisamos entender isso juntos, amém? Glória a Jesus. Agora ele está saindo, Jacó está saindo, por quê? Porque Deus mandou ele sair. Antes de encontrar o irmão, ele vai passar no Val de Jaboque, amém? E lá no Val de Jaboque, irmãos, ele vai encontrar com Deus verdadeiramente. E você viu aqui que é um encontro solitário, sozinho, foi passando, passou as esposas que ele tinha, passou os rebanhos, e passou os filhos, e passou filhas, e passou os servos, e ele ficou sozinho. Aí quando caiu a noite, ele falou, agora sou eu. E quando ele entrou nesse lugar, irmão, chamado de Val de Jaboque, sabe por quê? Olha aqui para mim, quem vai te encorajar a terminar o caminho de volta é a marca que ele fará em você. Quem vai te encorajar a terminar a caminhada é a marca que ele fará em você. Você não consegue terminar o processo sem a marca da paternidade de Deus, a marca da filiação, a marca que te libera a sua identidade, te diz quem você é diante do mundo. Ele precisava encontrar o irmão, mas ele não conseguiria encontrar com o irmão sem ter morte.
Ele não conseguiria antes de encontrar o Senhor. E quando ele briga com Deus no Val de Jaboque, um agarra com o outro, eles estão lutando a noite inteira. O Deus pega, irmãos, trava a perna dele, estala a sua coxa, e agora ele está lutando, mancando, mas está lutando. Ou seja, homens marcados. O caminhar dele se tornou diferente para sempre. Agora ele andava mancando e todo mundo falava, ali vai um homem marcado por Deus. O que falam de você? O que falam de mim? Qual é, irmãos, o que falam na sua cidade, na sua família a seu respeito? Ali vai um homem marcado por Deus. E quando o Senhor perguntou para ele mais uma vez, quem é você? E agora ele falou, eu preciso dizer a verdade. Porque quando o pai perguntou, ele falou que era Esaú. Mas não se mente mais para o Senhor, irmãos. Ele falou, eu sou Jacó. E então, irmãos, a ação do poder de Deus diz, eu vou mudar a tua identidade. Não te chamarás mais Jacó, tu serás Israel. Agora, com uma nova identidade, irmãos, eu posso restaurar a aliança. Você está entendendo? Por que eu volto em algumas coisas, irmãos? Porque, pastor, já ouvi isso. Você está ouvindo a segunda vez e não é suficiente. Você vai ter que ouvir a terceira e ouvir a quarta. Sabe por quê, irmãos? Porque só na minha nova identidade eu consigo restaurar uma aliança. Sabe por que você diz assim, pastor, já tentei, já procurei o fulano, já procurei o ciclano, já conversei com o Beltrano. E seja, irmão, seu irmão, como é no caso aqui, Esaú e Jacó, e seja um filho ou uma filha, e seja o marido ou a esposa, e seja o patrão ou o funcionário, eu já tentei, mas não tem jeito. Tudo tem jeito. Sabe qual que é o problema? É porque você tentou, irmão, na sua carne. Eu tentei na minha força. Eu não tentei, irmãos, na minha nova identidade. Antes de encontrar com quem eu preciso restaurar uma aliança, eu preciso encontrar com Deus antes no caminho e lutar com Ele durante toda uma noite, até que saia dali como um novo homem, uma nova mulher no Senhor. Saia verdadeiramente marcado, pronto a ser alguém novo, alguém diferente. Porque aí eu posso ir. Porque quando eu chegar lá, eu estou pronto para ouvir o que tiver que ouvir. Eu estou pronto, se me der uma paulada na cabeça, eu estou pronto. Eu estou pronto para ouvir o que tiver que falar. Para falar, fala mesmo. E depois que falar tudo, você fala, você tem toda a razão, eu sou isso aí mesmo que você falou. Mas eu quero que você me perdoe. Eu não só quero, eu preciso do seu perdão. Eu preciso do seu perdão. O meu chamado, a minha vocação, a minha vida depende do seu perdão. Eu quero ter céus abertos sobre a minha vida. Passou. Sabe o que acontece agora, irmãos? Jacó vai lá, andando. Ele é um homem marcado, ele restaurou a aliança. Só que você sabia, pega aqui comigo agora, você sabia que o Esaú não ficou esperando ele lá na terra de Canaã. O Esaú veio antes, encontrar com ele no caminho. Então é tipo assim, olha, Jacó andou um tanto e ele também veio um tanto. E como que isso acontece, irmãos? Quando você começar a orar na sua nova identidade, irmãos, a pessoa que você precisa encontrar, ela vai começar a se mover para a sua vida. E de repente, escuta o que eu estou te falando, irmãos. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. E você está lá numa resistência, mas está orando. E está pedindo. Aí você já encontrou com Deus. Deus já marcou você. E você está lá. Deus, mas eu não vou. Então essa semana, então é mês que vem, então é amanhã. Quando você olhar para o lado, você... a pessoa está do seu lado. Está do seu lado.
Porque você foi um tanto, e o tanto que você ainda não conseguiu ir, o Senhor já trouxe. Agora é só exercer fé. Exercer fé. Exercer fé. É agora só exercer posicionamento. Não é sentimento. Não estou tintindo. Não é para tintir nada, irmão. É para exercer posicionamento. Falar, Deus, estamos juntos, vamos embora. Vamos acabar com essas coisas. Agora você sabe, o irmão que queria matar ele, arrancar os olhos, pendurar ele pela língua. O irmão vê ele, Jacó. Começa a chorar, irmãos. Solta as armas, solta o arco. Ele era flecheiro, solta o arco, solta a flecha, solta tudo, abraça ele. Beija, a Bíblia fala que eles se beijaram. Talvez antes disso, eles nunca tinham se beijado. Eu quero dizer que uma aliança restaurada pode ser melhor do que a original. Pode ser melhor do que a original, pode ser melhor do que o começo. O fim será melhor do que o começo. Aplauda Jesus, por favor. Aleluia. Porque, irmãos, isso é se mover no Senhor. Só que ele veio um tanto. E agora, isso aí está resolvido. Só que deixa eu te falar uma coisa. O Jacó vai andando. E ele não chegou ainda em Canaã. Porque o irmão se adiantou, agora ele vai chegar. Sabe qual que é o problema agora, irmãos? Que nós precisamos entender. Que Deus, diga assim, Deus fez em mim. Amém? Deus fez em mim. Deus fez em mim. Precisa fazer em mim. Diga comigo agora, Ele vai fazer. Através de mim. Jacó, irmão, foi sozinho para a terra da Babilônia. Foi sozinho para Padã Arã. Só que ele está voltando agora com um monte de gente. Agora ele tem 2 esposas. E eu já falei para você, não pode mais. Hoje é só uma, viu, irmão? Toma juízo. Ele está voltando com 2 esposas, com a montoeira de filho, com a montoeira de servos e servas e concubinas. E o Senhor fala assim, está na hora agora, Jacó, de você marcar um povo. Está na hora de você marcar uma geração. Está na hora de você marcar aqueles que estão ao seu redor. Porque para isso Deus chamou você, irmão. Não é só para curar a sua ferida. Não é só para restaurar a sua aliança. Não é só para te levantar você que está caído. Deus quer marcar essa cidade pela sua vida. Deus quer marcar, irmãos, a sua empresa, lá onde você trabalha, pela sua vida. Deus quer marcar a sua escola pela sua vida. Deus quer marcar a sua faculdade pela sua vida. Deixa eu achar um texto aqui. Abre aí comigo em Gênesis 34. Sabe por que ele tinha que fazer isso, querido? Porque, como eu falei de portas abertas aqui, a família dele era tudo bagunçado. Como ele saiu fugido lá de Canaã, a palavra vai dizer que ele também saiu fugido quando o Senhor falou para ele, volta. Era para ele, irmãos, procurar o sogro e deixar tudo acertado. Mas Labão estava lá esperando, dando uma olhada, já vendo a movimentação do Jacó. E o Jacó esperou o Labão e tosquear umas ovelhas e caiu fora. Pegou tudo dele e fugiu, saiu fugido. Mas Deus é tão bom que quando Labão deu conta, falou, peraí, o Jacó fugiu, foi embora. O Senhor aparece para ele e diz assim, não toque nele. Mas ele foi embora, nem despediu de mim, levou as minhas filhas. Suas filhas não, a filha sua, agora é a esposa dele. Ele trabalhou por causa disso. E pensa assim, irmãos, você já viu isso aí? O diabo também tem sonho de Deus, irmão. Você entendeu o que eu falei? Labão servia a Deus e Deus não está falando com ele. Deus fala com quem Ele quer, irmão.
Deus fala com quem Ele quer. E todo mundo que ouve a voz dele tem que se dobrar. E talvez o Labão tenha falado, não, mas tudo que ele tem lá é meu. As coisas eram seu, não, já foi seu, agora é dele. Você vai ao encalço dele, sabe o que o Senhor fala? Pode ir, vai. Vai para ele aprender que ele também tem que parar de fugir. Mas não toque nele. Labão, estou falando contigo. Não toque nele. E você acha que alguém vai teimar com Deus, irmão? Sabe o que o Labão queria atrás das filhas dele, irmãos? Os ídolos. Os ídolos que Rebeca havia roubado. Você está aí em Gênesis 34? Está com a palavra aberta aí? Deixa eu mostrar para você. Gênesis, deixa aberto 34 e abre em 31. Gênesis 31. Verso 17 diz assim, deixa 34 aberto. Gênesis 31, 17 diz assim, então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar os camelos, conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, a casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou do seu pai os ídolos da família. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Isso aqui, querido, ele não tinha ainda passado por Jaboque, não tinha encontrado ainda com Deus. Ele está saindo de lá e da mesma forma como ele saiu da casa do pai. Isso, irmãos, é para você ver o tanto que a gente precisa mudar. Eita, o cara chegou, irmãos, chegou enganando e saiu enganando. Que raio de espírito é esse? Que raio de espírito é esse, irmãos? É o espírito da família. Você vê que ele está na casa de quem? Do tio. O tio é o quê? Enganador, irmão, bandido, sem vergonha. Ele veio da onde? Veio de uma mãe que ajudou ele a enganar o pai. E agora casou com uma mulher que também está enganando o pai. Olha só que bagunça. Quando ele sai, olha aí, Gênesis, você está em 31, né? No verso 30 diz assim. Quando Labão encontra eles, diz assim, Gênesis 31, 30. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Labão foi atrás deles. Olha aqui, presta atenção, isso é importante, irmão. Labão não foi buscar as mulheres, não foi buscar os servos e servas, não foi buscar as filhas, porque tudo isso ele queria buscar na força. Labão queria, mas quando Labão monta um exército para ir atrás de Jacó, Deus aparece para Labão e diz: não toque em Jacó e nem em nada do que está com ele. Deus protege aquilo que por direito está com você. Deus protege aquilo que por direito legal está com você. Deus tinha dado uma estratégia para Jacó e transferido toda a riqueza de Labão para Jacó. Não adianta agora o Labão, irmão, vir tomar na força. Não adianta Labão vir agora, irmãos, de tramóia para cima de mim, porque o Senhor é a minha força. Porque Deus, quem me deu, vai me proteger. Só que tinha uma coisa, escuta, no meio de servos, servas, a esposa, Lia e Raquel, existia no meio de tudo aquilo, irmãos, ídolos domésticos. Eram imagens chamadas de terafins, ídolos domésticos,
que era de Labão. E essa Labão não deu para ninguém. A filha, Raquel, afanou. Que raio de espírito é esse, irmão? Que espírito geracional é esse? De maracutaia, de gambiarra. Que vai passando para a filha, para o tio, para o pai, para o filho, para o neto, e vai passando. De só enxergar lucro, querer lucro acima de todas as coisas. Sabe por que Raquel fez isso? Porque quando a gente vai estudar e ver na história, esses ídolos domésticos chamados de terafins, é como se fosse uma imagem de um santo, alguma coisa, que ficava guardado no quarto do pai. A história fala que quando o pai morria, quem tivesse herdado como herança aqueles terafins tinha a maior parte na herança. Então Raquel está indo embora com Jacó, com aquele tanto de bens, com tanto de ovelhas, camelos, com tudo aquilo que já tinha, mas ainda com olho no que estava ficando. Que raio de ganância é essa? Sabe quem que é Raquel? Sou eu e você. Está saindo, irmão, rico. Está indo ela, a irmã, o marido, eles estão ricos. Tudo que o pai já tinha foi transferido para eles. Servos, servas, um tanto de bens. E ela está de olho no pouco que o pai ficou. Falou assim, eu vou levar isso aqui, porque quando meu pai morreu, eu fico sabendo, lá na terra de Canaã, que meu pai Labão morreu. E assim como meu pai enganou Jacó, fez ele trabalhar por mim, trabalhar para minha irmã, passou a perna no Jacó, passa a perna nele também. Tudo entre família, tá? Essa família é muito unida. Pegou os ídolos e levou. Aí Labão falou assim para o Senhor, peraí Deus, mas tem um negócio lá que eu não dei para ele não, e esse é meu. E o Senhor falou, sim, os terafins são seus, e pode ir buscar. E pode buscar. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu estou pregando algo para você muito importante, para a sua vida pessoal. Algo pastoral, para você entender. Pode ir lá buscar. O Senhor falou para o capeta, capeta, vai lá e pega o que é seu. Ué, mas o outro não orava, não era servo, não estava dando até o dízimo. Deus só protege aquilo que é legal, irmão. Falou, vai lá, pode buscar. E ele foi. E diz que rapidinho Labão com seu exército encontrou Jacó. E falou, cara, como é que é isso? Você sai assim, fugido da minha terra. Ficou lá 20 anos, desaparece com as minhas filhas. E ele falou, suas filhas não, agora são minhas esposas. Ele falou, tudo bem. Mas no meio de vocês aí tem algo que é meu, que é os meus ídolos, cadê? E sabe o que ele falou, irmãos? Jacó falou assim, pode procurar os seus ídolos aqui. E com quem você achar os ídolos, não vai ficar vivo. Com quem você encontrar os seus ídolos, encontrar os seus terafins, no meio aqui do meu povo, ele vai morrer na hora. E diz a Bíblia assim, não sabia Jacó que Raquel havia roubado os ídolos do pai. E ela é tão malandra, irmãos, que ela escondeu os terafins debaixo da sela do cavalo ou do camelo e sentou em cima. E o Labão está procurando em todas as tendas, procurando, revirando, furioso. Jacó também está furioso, pensa. E revira de cá, revira de lá, procura isso, procura aquilo, procura isso. E nada, não encontra. Aí Jacó falou, tá vendo? A gente não pegou nada. Ele não sabia, irmão. E ela está lá sentada no camelo. Quando o pai chegou perto do camelo assim, falou, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Ela, não toca nisso aí. Eu estou impura. Eu estou no dia de regras. E você sabe, irmão, que aquele povo não tocava em mulher impura. Ele falou, não, então peraí. Falou, não toca aqui não encosta nada aqui não, que eu estou impura. E estava sentado em cima dos ídolos. Você está entendendo isso? E o Labão vai embora furioso porque não encontrou nada.
Aí é o momento, irmãos, que o Senhor encontra novamente, nós vamos terminar aqui. Que o Senhor encontra Jacó e diz assim: Jacó, a questão agora não é mais sua. A questão agora são os teus filhos, a tua família e aqueles que você tem influência. Tudo isso está acontecendo, irmãos, no momento que eles estão se movimentando ainda, vindo ainda do processo, que eles estão chegando ainda até Canaã. Gênesis 34 fala que eles param em Siquém. É aí que eu falei para você abrir, escuta a história para a gente orar. Eles param num lugar chamado Siquém. E ali uma das filhas de Jacó, chamada Diná. Uma das filhas não, é a única filha. Jacó tinha uma filha chamada Diná. A Bíblia fala que Diná, quando eles passam pelo território de Siquém, eles fazem um acampamento ali. O governador dessa terra, que era um homem chamado Amor, tinha um filho chamado Siquém, o filho do líder da terra, aonde eles param e fazem um acampamento. Vai vendo. À noite, irmãos, Diná sai para dar uma andada, conhecer a terra. Diz a Bíblia que ela foi conhecer, espiar a terra. Siquém, filho de Amor, governante da terra, vê Diná, vê que ela é formosa. Foi o texto que a gente leu quando começou essa palavra. Vai lá, encontra essa mulher e violenta ela. Encontra ela caminhando, pega ela à força e a violenta. Tira a sua pureza. Só que diz a Bíblia, vai pegando. Diz a Bíblia que ele faz isso, ele viu a mulher, achou bonita, chegou ali abruptamente, conversou alguma coisa com ela, sem que ela expressasse alguma reação, ele já foi chegando, pegou e foi aí lá, forçou, pronto, violentou a mulher. Só que depois que ele violentou a mulher, Diná, a Bíblia diz que ele se apaixonou por ela. Diz que o coração dele se ligou ao dela e que ele agora queria casar com ela. Diz a Bíblia que ele a amou. Escuta o que eu vou falar para você. Não tem texto, irmãos, mais profético do que Gênesis 34. Isso aqui já é um assunto para outro dia, mas deixa eu falar uma coisa para você. A palavra Diná significa justiça. E o que está acontecendo aqui? Siquém vai lá e violenta a justiça. Siquém vai lá e usurpa a justiça. A mulher na Bíblia é a figura da igreja, em toda e qualquer aplicação. Aqui está dizendo de uma mulher, de uma igreja, e da justiça da igreja que está sendo usurpada, que está sendo maculada, manchada, por homens como Siquém, que usurpam a igreja, mas estão pregando: eu amo a igreja. Por homens, por líderes, por sacerdotes, que estão usurpando a justiça e dizendo: eu amo a justiça. Vamos levar para uma aplicação mais para nós hoje aqui. Se você quiser esquecer que Diná é a figura da igreja, fica só com o nome dela. Diná representa a justiça. Muitas vezes, irmãos, nós, não vamos falar homens, nós usurpamos a justiça, violamos a justiça, destruímos a justiça, mas nós falamos: eu amo a justiça. Mentira. E nós falamos: vamos orar pelo Brasil para que o Brasil seja justo. Vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pela nossa nação. Mas somos como Siquém. O que Siquém fez? Violou a justiça, quebrou a justiça, usurpou a justiça, estuprou Diná, e depois diz: eu amo a justiça. Sabe o que acontece, irmãos? Esse é todo o processo. Veja que processo tremendo que Jacó está passando. O meu e o seu não é diferente. Sabe o que acontece? Os dois filhos, Simeão e Levi, ficam sabendo. Quando eles ficam sabendo, vão ao pai Jacó e diz: como esse homem foi capaz de fazer isso? Como?
nós vamos destruir esse povo, nós vamos matar esse povo. E Jacó olha para a cara deles e fala assim: vocês vão destruir como? Nós somos 12. Nós temos alguns aqui entre nós, uma família pequena na terra deles. Nós não temos exército para lutar com ninguém. Como que nós vamos lutar com quem? E fala: não, não é assim, não funciona assim. Jacó está falando: calma, calma para os filhos. Só que eles tiveram uma estratégia, irmãos. E não é a estratégia de Deus, não. Sabe o que Simeão e Levi fazem? Eles vão lá e falam assim para Amor, que é o governante da terra: teu filho, Siquém, violentou a nossa irmã. Já que você quer casar agora, você quer fazer uma aliança com o nosso povo, a gente faz uma aliança com o seu povo. Só que é assim: nosso povo não casa com incircunciso. Nós somos Israel. Na nossa linhagem, todo mundo aqui é circuncidado. Para vocês fazerem uma aliança com o nosso povo, todos os homens precisam ser circuncidados do seu povo. Precisam cortar a carne do prepúcio. E aí sim, depois que vocês sararem, nós fazemos uma aliança. A gente casa Diná com seu filho Siquém, e nós vamos ser um único povo. E Amor, governante, falou assim: está fechado, nós vamos fazer essa aliança. E todos os homens, irmãos, são circuncidados. Todos os homens tiveram seu prepúcio arrancado, a extremidade do órgão sexual masculina arrancada à base de pedra. Era assim que funcionava, na faca de pederneira. E diz ali, irmãos, então, que depois que todos os homens daquela terra foram circuncidados, depois você confere em Gênesis 34, no auge da dor, eles estão lá naquela dor terrível. A história diz que gerava febre, que o segundo, o terceiro dia era o pior de todos. Eles estão ali passando, irmãos, não tinha analgésico, não tinha anti-inflamatório, não tinha antibiótico, não tinha pomadinha, não tinha nada. Não tinha bisturi, anestesia, pensa, é bruto o sistema, rústico. E quando eles estão lá sofrendo aquela dor, irmãos, então Levi e Simeão arrancam suas espadas, montam ali um grupo, vão lá, irmãos, e matam todos os homens. Eles estavam indefesos, eles estavam inseguros, eles estavam feridos, incapacitados para a guerra, tremendo de febre, de dor. A palavra diz que esses dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, entram e vão matando todo mundo. Mata Amor, que é o governante, e mata Siquém, e mata todos aqueles homens. E sabe o que acontece, irmãos? O ódio daquela terra, o ódio daquela nação se voltou contra aquela família. Sabe o que isso significa profeticamente em Gênesis 34? Irmãos, Levi, o que é Levi, irmãos? Sacerdócio. Levi é a figura do sacerdócio, a figura do adorador, do sacerdócio. E Simeão, irmão, a palavra Simeão significa clamor. É a figura do intercessor. Sabe o que está formado aqui na figura desses três? A intercessão, a proclamação e a adoração. Aqueles que eram o sacerdócio, representavam o sacerdócio. Sabe o que eles estão fazendo, irmãos? Agindo com intrepidez, agindo com estupidez. Enquanto o Senhor diz assim: não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. Sabe o que isso é figura da igreja hoje? Homens que estão aqui em cima, eles profanaram a justiça. E depois eles pregam: eu amo a justiça, mas estão profanando a justiça. Um remanescente que se levantou no Brasil falou: vamos destruir esses homens. E começou a mandar fogo para todo lado. De forma que a igreja começou a ser vista de que forma, irmãos? Começou a repelir as pessoas em vez de incluir. Quer trazer isso para dentro, para você? Sabe como é que você vai ganhar, irmãos, a sua cidade? Você vai ganhar a sua escola, querido. Vivendo
não só falando. Se sua vida não fala, não adianta a sua boca falar. Não adianta você ser, irmãos, aquele crente, entre aspas, xarope. Vamos acabar com isso, vamos fazer. Não é na força, irmãos, é pelo Espírito. Sabe como é que você vai retornar para sua casa, irmãos, e vai salvar a sua família? Algo que eu tenho dito nesses últimos meses é: o ouvido dos vossos filhos podem estar temporariamente fechados aos seus conselhos, mas os seus olhos nunca se apartarão do seu exemplo. Você entendeu? Sabe aquele tempo que parece que as coisas não funcionam mais na sua casa? Sabe aquele tempo que você fala com os filhos e chega num momento que parece que não ouve mais? Isso é temporário, irmão. Vai passar. Vai passar. Então, temporariamente, o ouvido dos vossos filhos podem estar fechado aquilo que você fala, mas os olhos deles nunca se apartam de quem você é. Nunca se aparta do que você faz. Ainda que pareça que no momento suas palavras, instruções, disciplina não toque a vida dele, o seu exemplo sempre tocará a sua geração. Aquilo que você é sempre falará mais alto do que aquilo que você fala. Chegará um momento que os seus filhos, na rebeldia que eles quiserem estar hoje, a glória de Deus se manifestará sobre eles. E eles vão lembrar: o meu pai é um homem justo, o meu pai é um homem íntegro. E aonde quer que seja, na faculdade, em outra nação, em outra cidade, eles vão falar: eu preciso me posicionar, porque eu venho de uma linhagem, de uma família que estabeleceu alguma coisa. E isso vai falar alto, irmão. E isso vai falar alto. Acabando. Sabe como é que acaba tudo isso aqui? E aqui nós acabamos essa série. Gênesis 35, abre comigo. Como é que nós vamos fazer, pastor? Traga-me para mais perto. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. É isso, irmão. Eu quero conhecer mais profundo teu coração. Teu amor é bem mais doce de tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia, Espírito Santo. Diante de tudo isso, coloca os seus olhos, irmãos. Nós vamos orar em cima disso. Gênesis 35, diante de tudo isso, de toda essa bagunça que você está vendo aqui. Filhos agressivos, filhos que não sustentam palavras, filhos dados ao lucro. Sabe o que está acontecendo aqui? Jacó entendendo que as suas esposas
não tinham a restauração que ele tinha. Sabe o que ele está entendendo, irmãos? Que os seus filhos têm a cosmovisão, que seus filhos têm a visão, têm a intenção do avô. Os seus filhos têm o coração do avô, do lucro, da ganância, da violência. O Senhor diz assim, Gênesis 35:1, Deus disse a Jacó: suba a Betel e habita ali. Nessa passagem, querido, ele já tinha passado pelo Val de Jaboque. Ele já tinha reencontrado o seu irmão. E antes dele chegar no seu destino final, o Senhor fala assim: você precisa passar num lugar, Jacó, para poder marcar agora não mais você, mas a sua família. Deus disse a Jacó: suba a Betel e habita ali, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Ei, Jacó, leva esse povo para onde tudo começou. Aonde ele tinha passado, irmãos, e tinha visto ali a figura do travesseiro de pedra e os céus abertos. Aonde tudo começou, aonde Deus se manifesta para ele. E ele diz: Deus está nesse lugar e eu não sabia. E ele faz um voto com o Senhor naquele lugar. Onde foi? Betel. Agora, antes de chegar no seu destino final, o Senhor fala para Jacó: Jacó, leva toda a sua família a Betel. Quando você passou por lá, você era um. Agora você é muitos. Só que os seus filhos, só que os seus servos, só que as suas esposas precisam ter a mesma revelação de mim que você tem. Isso é tão pontual para nós. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que casas estão divididas? Porque a esposa não tem a visão de Deus do marido. Porque o marido não consegue ver Deus como a esposa. E os filhos não têm a visão de ninguém. Sabe por quê, irmãos? Um está lá em cima, é oração, é jejum, é guerra. E o outro, irmão, quer ir para a praia, quer ir para o shopping, quer ir para a festa, quer ir para não sei para onde. Não tem propósito. Famílias desconectadas. Famílias que não caminham junto no mesmo propósito. Nós temos o mesmo chamado, estamos debaixo do mesmo propósito. Vamos pagar o preço que tiver que ser pago e vamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Custe o preço que custar. Tenha que ir aonde for. Tenha que abrir mão do que for preciso. Famílias desconectadas. Filhos estão sendo perdidos. Filhos que foram criados dentro da igreja, queridos. Que cresceram nas escolas dominicais. Que cresceram em cima do altar. Famílias chorando, dizendo: eu vi o meu filho tocar bateria. Eu vi o meu filho no microfone. Eu vi a minha filha dançando na igreja. Estão no mundo, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não conduzimos nossos filhos para Betel. Porque nós perdemos a referência de Betel, a casa de Deus. O lugar onde os céus se abrem diante de nós e nós podemos ver uma escada, anjos subindo e descendo. Não adianta só o pai ver, a mãe tem que ver, os filhos têm que ver. Pronto, toda a família viu, não cessa. Os funcionários têm que ver, os vizinhos têm que ver, a cidade tem que ver, o Brasil tem que ver. Quem é a igreja de Betel? A igreja que retornou para o Pai. A igreja que voltou para a sua essência. Sabe como acaba toda essa bagunça aqui? O Senhor falando: Jacó, pega a sua família, as esposas, os filhos, os servos, e habita em Betel. Passa um tempo no lugar aonde você passou a primeira vez. O que está dizendo aqui? Habita ali, faça um altar a Deus, que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Verso 2, disse pois Jacó a sua casa e todos os que estavam com ele. Outra coisa, vamos pontuar aqui, irmãos. Deus falou para Jacó: Jacó, volta para o seu lugar de sacerdote.
Jacó, governa sobre a tua casa. Jacó, coloca seus filhos no lugar de filhos, sua esposa no lugar de esposa e você no lugar de sacerdote. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós nos tornamos mais amigos dos filhos do que pais. Mas não tem que ser amigo. Você pode ser amigo, mas se você for só amigo, irmão, você está frito. Porque amigos, nossos filhos terão muitos amigos, e pai, eles só têm um. Ou você é pai na vida do seu filho, irmãos, ou não adianta você ser mais coisa nenhuma. Pai da identidade, pai gera destino, pai aponta o caminho. Ou você é mãe na vida dos seus filhos. Ou não adianta você ganhar sua cidade, irmãos, ganhar negócios e fazer muitas coisas e perder a sua casa. O Senhor chegou para Jacó e falou: Jacó, sua casa está uma bagunça. Você restaurou sua aliança, você é um homem de Deus agora, mas sua casa vai se perder. Suas mulheres fazem o que querem, estão roubando nas suas costas, seus filhos matando. E essa, irmãos, essa é a posição da igreja hoje. Famílias destruídas, filhos desviados, vergonha na televisão. Por quê? Porque a igreja tem uma visão de Labão. É uma igreja de portas abertas, de maldições geracionais, que não foi alinhada. Deus está convidando Jacó: feche as portas geracionais. Acaba na sua família com o furto, com o roubo, com a visão distorcida. Entra no lugar que você perdeu na sua casa. Tira do coração dos seus filhos a visão de Labão e coloca a revelação de Betel. Olha o que diz aqui no verso 2. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e todos que estavam com ele: livrem-se dos seus deuses estranhos que estão entre vocês. No meio deles, querido, dos filhos deles, tinham ídolos. Jacó, irmãos, é o patriarca, é aquele que dele viriam as nações. Esses filhos que dariam origem às tribos de Israel começaram idolatria. Você consegue ver isso aqui? Olha o chamado desse homem: livrem-se dos deuses estranhos que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem as vossas vestes. É hora, irmãos, de cada pai, de cada mãe que está aqui, irmãos, alinhar a sua casa. É hora de cada família entrar no lugar certo. É hora, irmãos, de abrir mãos dos ídolos. E isso fala comigo e fala com você. Quem é o seu ídolo, irmão? Pessoas que servem a Deus, mas têm ídolos particulares. Quem é o seu ídolo? O que você não abre mão de forma nenhuma é o seu ídolo. Vai cair hoje, em nome de Jesus. Abra mão dos seus ídolos. Jacó chegou para sua família e falou: todos aqui vocês, agora a nossa conversa vai ser diferente. Eu quero que todos vocês peguem os ídolos que vocês têm, que vocês trouxeram lá da Babilônia, lá da casa de Labão, e põem tudo aqui, debaixo dessa árvore aqui, pode trazendo. E para espanto dele tinha, e era muito, um povo que está enxertado na igreja, irmãos, mas é idólatra. E eu não estou falando, irmãos, de ídolos de barro, eu estou falando de ídolos do coração. Quem é o ídolo da sua vida? A namorada, o namorado, o noivo, a esposa, o marido, o dinheiro? Quem é o ídolo da sua vida? O lazer? Eu não posso hoje porque eu tenho que descansar. Não, irmão, você tem que servir ao Senhor. Porque a Bíblia diz: a tempo e a fora de tempo estareis preparado em qualquer hora. Não deixe, irmãos, que a mística da sua mente, a sua razão pontue a sua vida. Quebre isso nessa noite em nome de Jesus.
Seja guiado pela palavra verdadeiramente, de uma vez por todas. Pare com esse negócio, eu acho, eu penso. Não pense, não ache, conheça e viva. Deus não te chamou para pensar nada. Deus te chamou para conhecê-lo e se entregar a Ele. Um pai está dizendo: venham todos os filhos, eu assumo o meu lugar diante do Senhor e diante de vocês. Todos os ídolos, o que ele diz mais aqui? Purifiquem-se, traga a santidade de volta para sua casa. Santidade de volta para o seu casamento, para o seu namoro. Traga a santidade de volta para sua casa. Veja o que os seus filhos estão assistindo. Ah, não tem nada demais. Tem sim demais. Veja com que seus filhos estão brincando, com o que eles estão falando, o que estão conversando. Nós precisamos, irmãos, santificar. A Bíblia diz: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. E em terceiro lugar, Jacó falou: troquem as suas vestes, vestes de carnalidade, coloquem novas vestes. Por quê? Verso 3 diz: venham, vamos subir a Betel, aonde eu farei um altar a Deus, que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo até o dia de hoje. O que esse homem está fazendo, irmãos? Conduzindo a sua família para um lugar, irmãos, de revelação. Todo pai tem que aprender a fazer isso. Não adianta o pai estar sozinho, irmãos, no lugar secreto e a família se perdendo. Não adianta a mãe estar sozinha no lugar secreto e a família se perdendo. É juntos junto e misturado. Conduza a sua casa para um lugar de cura. Estabeleça na sua casa, na sua mesa, um momento, irmãos, de adoração. Levante altares que vão curar a sua relação, que vão curar os seus filhos, que vão curar os seus negócios, que vão curar a sua empresa, que vão curar a sua vida. Estabeleça, coloque diante da sua casa. Verso 4: então entregaram a Jacó todos os deuses estranhos que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima de Siquém. Hoje é o dia, irmão, de você entregar o seu ídolo. Sabe aquilo que você cevou, preparou a vida inteira? Isso aqui é o meu sonho. Seu sonho hoje se torna outro. Deus está falando com muita gente. Deus vai mudar sonhos nessa noite, irmãos. Deus vai tirar alguns ídolos da sua vida, porque você achou que aquilo era necessário, porque aquilo honrava alguma coisa, mas era um ídolo do coração. Deus está te dando hoje uma nova roupagem, um novo sonho e uma nova missão. Espírito do Senhor, sopra sobre nossas vidas. Verso 5: quando eles partiram, o terror ou o medo caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Lembra que toda a cidade estava enfurecida com eles, pelo que eles tinham feito. Eles estavam presos, não conseguiam sair dali, porque os habitantes daquela terra queriam matá-los. Deixa eu te falar uma coisa: quando você decidir, irmão, subir para Betel, a ação de Deus vai se estabelecer e você vai conseguir ir em paz. Veio a ação de Deus sobre aquela terra e todo mundo ficou ali parado, com medo do que Deus estava fazendo, e eles conseguiram sair. Verso 6: Jacó e todos que estavam com ele chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construíram um altar. Lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Verso 11: e Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se, de você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Quer marcar sua descendência? Quer ter uma palavra forte sobre os seus filhos?
Entre com eles em Betel. Entre com eles no lugar onde Deus está marcando. Verso 12: a terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, também aos frutos, os seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar aonde tivera falado com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebida que ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel e o lugar onde Deus tinha falado com ele. Chegou o tempo de abrirmos mão dos nossos ídolos. Chegou o tempo, irmãos, de deixar aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Chegou o tempo, irmãos, de mentir para Deus. Chegou o tempo de parar de cantar: te dou a minha vida, tu és o tudo que eu tenho, tu és meu tudo. Será? Será, irmão?